Nós vamos voltar a seguir a série, pelo menos comigo, nesse semestre a gente vai voltar a seguir a série de temas que a gente tinha proposto no começo do ano. Não será o mesmo pregador que deveria ser, porque ele provavelmente está congregando, não sei, na sua congregação, no seu lar, que também é uma congregação. Então, mas eu acho interessante porque os temas que nós escolhemos eram temas que eu considero relevantes. E o tema que foi escolhido para hoje seria exatamente esse. Onde está o seu coração? No celular. É um exercício justamente desse versículo de Mateus 6:21, perguntando onde é que está o seu tesouro? Seu coração está lá. E é uma extensão disso, portanto. Daí primeiro Jesus fala, onde está o seu coração, onde está o seu tesouro? E aonde está o seu coração? Está no celular. Por favor. Quando eu era criança, o sonho de consumo, afinal, eu já sou ligeiramente velho, e provavelmente o Guilherme não passou por isso, provavelmente alguns de vocês talvez passou por isso. Mas quando era criança, o sonho de consumo era ter uma enciclopédia Larousse, que era uma enciclopédia. Nós vivíamos numa época que não existia internet, computador era uma coisa que era muito cara, que era uma coisa elitista, poucas pessoas tinham. Ninguém na minha sala tinha, quando eu tinha 10 anos. Até os 10 anos não tinha. E começavam os trabalhos de escola. E daí você tinha que procurar a biblioteca, você tinha que procurar algum lugar para você desenvolver o seu trabalho. E a parte engraçada, a parte interessante disso é que você pegava em livros. É uma coisa que hoje em dia é muito raro ver alguém pegando livro. Mas a gente tinha aquele livro mágico, que era enciclopédia. Enciclopédia era uma delícia, porque você não precisava consultar 15 livros. Era uma coleção de livros que tinha o nome, tinha o tema que você queria procurar e tinha uma explicação sobre aquilo. E geralmente as explicações eram muito boas. E provavelmente a melhor delas era justamente a Larousse. Era muito caro. Era uma coisa realmente muito, muito cara. E pouca gente tinha. E o sonho dos meus pais e o meu sonho era ter uma dessas. Eu não precisaria ir para a biblioteca para pesquisar o que significa citoplasma, por exemplo. Quando eu cresci, a partir dos 13 anos, acredito, dos 13 anos, eu ganhei meu primeiro computador. Daí a enciclopédia não era mais uma coisa tão importante. Daí o meu sonho de consumo era ter uma enciclopédia em carta, que era um CDzinho da Microsoft, que você pesquisava tudo que você queria saber. Só que agora você digitava, você não precisava nem mais ficar folheando aquelas 4.000, 5.000 páginas para achar. Você digitava e ele te dava. E dava imagens, e dava gráficos, e você podia imprimir, você não precisava escrever. Era uma beleza. Encarta ajudou muito os meus trabalhos, foi uma época muito, muito interessante da minha vida. E a gente não tinha internet. E mesmo quando tinha internet, a internet não tinha um sistema de buscas tão bom. Não tinha como você encontrar. Então era um sistema muito interessante, muito, muito animador. Só que também passou. E hoje em dia, se me dessem de presente uma enciclopédia em carta, e provavelmente se derem uma enciclopédia em carta pro Gui, ele vai perguntar, mas o que eu vou fazer com isso se o Google me dá uma resposta melhor? E qualquer tema que eu procurar, o Google vai me dar uma resposta que pode ser da NASA, pode ser da Organização Mundial de Saúde, pode ser da ONU, pode ser do governo federal. Eu tenho informações muito mais complexas. E o computador, nesse meio tempo, o computador também perdeu muito da sua importância. Se antes o computador as pessoas se enfurnavam em casa porque precisavam ficar no computador atrás de um teclado, hoje nós temos um celular que, convenhamos, quando existia o celular, quando começou a existir, ele só servia para ligação e era uma ligação cara. Então eu fui ter meu celular com 19 anos, meu primeiro celular,
meu celular não tinha internet e, convenhamos, se eu fiz 100 chamadas com ele foi muito, porque era muito caro e eu sempre fui mão de vaca. Hoje em dia, por algum tempo, e quando começou essa revolução de celular, existiam alguns fatos interessantes, porque eu me lembro que, por algum tempo, muitas pessoas ficavam desconfortáveis em ver alguém com uma telinha vendo a Bíblia. Aquilo não parecia ser correto. Aquilo parecia ser esquisito. Não era a Bíblia aquilo. Era a Bíblia. As pessoas acessavam a Bíblia, as pessoas consultam. E hoje em dia eu acho que está bem mais comum. Mas ainda tem muita gente que prefere, se você não está com um pedaço de papel, não é a Bíblia, parece que não é verdadeiro. Quando a gente sabe que a palavra não é o poder da palavra está no teor dela, não no volume que ela faz. Hoje nós vivemos uma época interessante, que eu nunca pensei que fosse acontecer. Quem conhece o livro do George Orwell, 1984, ele fala mais ou menos sobre isso, sobre o grande irmão. Era o Estado com o poder de saber onde as pessoas estavam, o que as pessoas viam, o que as pessoas falavam, onde as pessoas se dirigiam. E se você me dissesse isso em 2000, eu falaria que você está doido. É impossível isso acontecer. Como pode alguma empresa, ou um Estado, ou uma administração, ter controle sobre onde eu vou? Mas hoje em dia nós temos essa tecnologia que não nos é obrigatória, mas que todo mundo tem, em que literalmente o Google sabe onde eu fui, onde eu estive e o que eu falei ontem. Várias vezes em entrevistas, quando eu recebo cliente, eu fico fazendo entrevista, daí a gente vai conversando e várias vezes o Google, você quis dizer isso, e começa a pesquisar coisas que eu vou falando. A gente sabe que o celular hoje em dia, inclusive, registra o que a gente está falando, mesmo sem a gente autorizar às vezes. E a gente tem um sistema em que você literalmente pode se afastar dele. Você pode dizer, eu acho que o seu Joaquim não tem um celular desse, eu espero. Mas, por exemplo, eu posso me afastar dele, mas que eu não faço isso. Por quê? Porque é cômodo, porque eu gosto. Porque, pro final das contas, é uma delícia as comodidades que um celular, especialmente um celular smartphone, te dá. Então, é uma coisa irresistível. É uma coisa que nós queremos. É uma realidade que não vai passar. Tanto o celular se tornou uma tendência que ele acabou gerando uma nova doença psicossomática, que se chama nomofobia. É a dependência que você cria do celular. Tem pessoas que literalmente passam mal se elas não têm o celular. Elas passam mal se elas não têm internet. Elas passam mal se não tem um aplicativo para ficar jogando. E isso é uma doença séria. Apesar de parecer ser engraçado, é uma coisa muito séria. Porque qualquer tipo de dependência transforma você em escravo. Mas eu imagino que não seja o problema da maioria das pessoas. Nem eu quero vir aqui falar para você que o celular é pecado ou que você deve abandonar seu celular. Não, isso não. Controle seu celular, mas os problemas que nós como igreja, nós como cristãos enfrentamos hoje em dia, ele se tornou muito pior do que uma nomofobia. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa mensagem hoje. Eu vou tentar ser bem simples e bem prático. E eu encontrei algumas problemáticas. Existem problemáticas que o celular nos traz num aspecto pessoal como cristão. Tem problemas que são coletivos como cristãos também, que se torna a igreja. E a gente vai tratar alguns pontos deles que nós precisamos tomar cuidado. O primeiro ponto é a vaidade. E a vaidade, desde que o homem é homem, ela existe. Então o problema não é o celular, é o homem. Mas, pela primeira vez na história da humanidade, a gente consegue metrificar
a nossa vaidade? Isso é difícil de entender, eu sei, foi uma coisa difícil, mas o conceito, eu vou dar o conceito e a prática. Por exemplo, se eu coloco uma foto e não tem curtidas, essa foto provavelmente não foi boa, deixa eu tirar uma outra. Ela teve 100 curtidas. Para mim, eu nunca tive nada com 100 curtidas, isso é muita coisa. Mas para artistas, 1000 curtidas, isso é pouco. E você vê que hoje você consegue metrificar a sua própria vaidade. Você consegue ostentar a sua vaidade e saber o quanto isso está rendendo. Tem pessoas, e por favor, eu não estou acusando ninguém, como sempre, as minhas mensagens não é direcionada a ninguém. Eu faço parte disso, eu penso muito nesses contextos quando eu faço as minhas mensagens, mas a vaidade é uma coisa que mesmo as pessoas que pensam que são muito humildes, e às vezes eu me acho muito humilde, mas eu não sou nada humilde, a gente às vezes incorre, porque eu posso colocar uma foto minha porque eu me acho bonito, porque eu me acho relevante, ou eu posso colocar alguma coisa, algum conhecimento, eu posso colocar alguma realização. Cuidado. Um conceito importante dentro da vaidade é uma palavra relativamente nova, a sua aplicabilidade ela tem sido nova, que é a palavra ostentação, e ela significa a ação de ostentar, comportamento de quem exibe riquezas ou bens, exibição de ações ou qualidades. Riqueza, pompa, fausto, luxo. Cuidado. Muito cuidado para que aquilo que você considera bom dentro de você, aquilo que você considera de excelência que você tem, não se torne uma ostentação. Eu vou pegar casos de pessoas que não estão aqui, mas que são do meio do cristão. Pessoas que ficam declarando amor a cada 5 minutos. Ou se não, uma pessoa que compra um carro novo e precisa ficar mostrando o carro, ou precisa ficar mostrando a casa nova, ou precisa ficar mostrando a viagem que fez, ou precisa ficar mostrando a sua ideologia política, ou como você é inteligente porque você vota em 13XY174957. E como você é esclarecido por causa disso. Às vezes a nossa vaidade se esconde de forma... Muito obrigado. Às vezes a nossa vaidade, ela se esconde justamente pela humildade. Olha como eu sou humilde, eu estou indo ajudar as pessoas. Nossa, como eu sou simples, olha o quanto eu estou fazendo. E eu não sei qual caso você consegue se imaginar. Eu já me imaginei uns 2 ou 3 só falando desse exemplo. E eu não estou falando nenhum exemplo especificamente para você, tenha certeza. Mas todos nós temos um sério problema com a vaidade. Porque nós gostamos de mostrar o que é bom. E convenhamos, tudo que Deus criou é bom. Então, qual é a grande questão disso? Deus criou tudo bom para a glória dele, não para a nossa glória. E você sabe bem quando você faz algo para se agradar, para mostrar que você é relevante, que você é importante, que você é o cara, ou a cara não fica, ou a mulher. Você sabe quando você faz isso. Cuidado para não fazer isso. Isso às vezes é mais perigoso em pessoas mais velhas do que para jovens. Porque é próprio de quando você está cheio de hormônios você querer ser exuberante dentro daquilo. Mas tem muito velho que faz isso. Que precisa mostrar o quanto você... Nossa, eu faço muito isso. Eu faço muito aquilo. Eu sou eficiente nisso. Eu realizo isso.
Eu tenho uma vida fabulosa, olha como eu estou viajando, como eu estou curtindo a vida, olha como minha vida é maravilhosa e como todo mundo sabe, como todo mundo gostaria de ser eu. Na verdade, nós deveríamos sim demonstrar coisas, deveríamos sim anunciar, deveríamos sim exuberar. Mas um outro ponto que nós devemos exuberar. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouros ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Nós deveríamos, sim, e graças a Deus temos irmãos fabulosos que você analisa, você tromba com ele, você se enche de espiritualidade, do conceito mais positivo dentro de espiritualidade. Você vê que aquela pessoa é revestida de boas obras, e é ótimo estar com essas pessoas. A gente, nesse período em que nós estávamos, em que tem algumas pessoas fazendo cultos nos lares, tem pessoas que a gente literalmente, poxa, faz muita falta essa pessoa. Muita falta. Nossa, como ele faz falta, como ela faz falta. Nossa, e quando essas pessoas às vezes vêm, nossa, a gente fica cobrindo os olhos, pô, ela veio, poxa, que legal. Porque essa pessoa... A gente não está interessado no que como essa pessoa é bonita, como essa pessoa é inteligente, como essa pessoa é fascinante. Mas, nossa, como a igreja fica melhor quando essa pessoa está junto. E assim, mais do que se revestir e ostentar é exatamente esse ato de você tentar mostrar uma coisa que às vezes você não é, ou o aspecto de beleza que você não é, mas essas pessoas, elas não existe hipocrisia, existe sinceridade. Então, provavelmente, o mesmo amor, o mesmo interesse que eu e que outras pessoas sentem, poxa, a gente está sentindo falta dessa pessoa. As outras pessoas que foram privadas por causa da quarentena também estão sentindo falta. Eu gosto muito dessa pessoa, eu quero muito estar com ela. E tem pessoas que, convenhamos, são muito... As pessoas vêm falar, não existe pessoa feia. Existem pessoas feias. Existem pessoas muito feias, mas que como elas fazem a diferença e como a beleza delas está em um lugar muito mais resplandecente, que a gente sente falta daquelas pessoas feias. Algumas pessoas muito bonitas também. Mas a beleza daquela pessoa não é importante. O importante é o conteúdo dela. Ela emana, ela faz a diferença na minha vida. Ela faz a diferença realmente, porque ela tem esse valor. Um valor que é tão importante para mim, mas mais importante, ela tem um grande valor para Deus. E por que nós estamos falando disso? A mensagem sobre vaidade? Não. Mas convenhamos, a partir do momento em que eu tenho um dispositivo em que eu faço tudo com ele, à distância da minha mão, ele literalmente se tornou parte do membro do meu corpo. Era muito mais difícil você ser vaidoso numa época em que não existia celular. Porque você tinha que ser... Primeiro, se eu for anunciar alguma coisa, bem, eu vou pegar uma câmera, eu vou tirar foto, eu tenho que achar um ângulo perfeito. Depois eu preciso transferir para o computador. Depois eu preciso conectar com a internet. Depois eu preciso acessar um dispositivo. Hoje em dia, literalmente, eu tiro a foto e compartilhar. Se tornou uma extensão muito simples. Irmãos, eu não quero que vocês... não quero que dê a entender que nós precisamos ser reclusos. Não, não é isso. Não precisamos nos tornar ermitão. Mas cuidado, pelo motivo em que você está fazendo isso. Eu sinto muito saudade de alguns irmãos que infelizmente não congregam com a gente, porque estão do outro lado do mundo. Então eu fico muito feliz quando eu vejo foto deles e geralmente eu não sei, eu acho que, eu não sei se sou eu que estou ficando, eu sou velho, eu sou antiquado, mas eu sei quando uma pessoa faz alguma coisa para se aparecer ou não. Eu não sei se você tem essa impressão.
Eu não sei se sou só eu que, ou se sou eu que sou muito julgador, também pode ser, e Deus me dê sabedoria para saber distinguir. Pode ser isso também. Segundo ponto, por favor. Nunca antes na história da humanidade foi tão fácil ser infiel quanto hoje. Por causa desse pequeno dispositivo em que nós temos. Existe algo muito sutil em ser infiel hoje em dia. A infidelidade é provavelmente uma das coisas mais que mais se abriu com o celular. Porque hoje em dia, literalmente, eu acesso a internet, eu posso ir para uma página de notícias, eu vou para a página do Estadão. Tem uma mulher com seios fartos, generosos, com um rosto fino, que provavelmente não foi Deus que deu ela, mas foi uma cirurgia retirando bochechas. Eu nem sabia que existia isso, eu soube há pouco tempo. É uma mulher fabricada para justamente, literalmente, ela foi fabricada para atrair os meus olhos. E eu não estou falando só do sexo masculino. Existem muitos homens com aqueles gominhos e com aquela cor morena que parece uma cor dourada, e aqueles homens com uma proporção de braços que é às vezes maior do que a de barriga. E você sabe bem disso. Não vamos nos fazer de inocentes. Dá prazer olhar a figura bela. Mas até aí, você infelizmente é agredido, e eu uso a palavra agressão mesmo, porque muitas vezes nós não queremos procurar, mas as coisas procuram a gente. Eu às vezes vou para um site que não tem nada a ver, aparece uma mulher bonita de biquíni. As coisas agridem e procuram nos instigar, e mesmo assim, você permanece. Mas às vezes nós procuramos também. E convenhamos, existem vários aplicativos, e Instagram é um deles, em que eu procuro, eu vou em uma movimentada, eu vejo 10 mulheres muito mais bonitas do que a minha esposa, minha namorada, do que a pessoa que está do meu lado. Ou até para um caso como o meu, que sou solteiro, muitas mulheres que são muito cobiçáveis, que literalmente instigam desejos que você não deveria ter como cristão, ou se você como cristão deveria tê-los, deveria ter pela sua esposa e não pela sua namorada, porque ela ainda não é sua também. E nós devemos incentivar a pureza dos nossos jovens. Mas se existe a arte sutil de você olhar a internet e você olhar o Instagram, também existe a arte sutil de você conversar com alguém do sexo oposto. E você, às vezes, trocar mensagens que são muito educadas e, às vezes, parecem muito inocentes, mas que, no final das contas, são revestidas de intenções. E, por favor, eu posso estar sendo muito ignorante aqui, e eu espero não estar sendo, nem sendo agressivo, mas eu falo de coisas que eu já passei. Portanto, não estou acusando ninguém. Se estou acusando, estou me acusando. Muitas vezes a gente, sem falar sobre trair, vamos para um motel, vamos fazer pecado. Eu, com muitos bons dias, eu às vezes traí a pessoa que eu amava. Eu preciso lembrar aos irmãos o que um certo mestre do primeiro século falava, de que basta você pensar, você já está traindo. Pois bem, se antes eu não precisava, se antes, sem o dispositivozinho, eu tinha que chegar até a pessoa para falar com ela, hoje eu simplesmente mando uma mensagem, eu mando um olá, bom dia. Mando às vezes até uma mensagem abençoada, que seu dia seja uma bênção. E às vezes que seu dia seja uma bênção, vírgula, irmã. Precisamos ser puros. Hoje em dia, se você chama alguém de inocente, é uma crítica. Hoje em dia, se você fala que alguém é puro, é uma ofensa. Isso não deve ser ofensa para o cristão. Quanto mais inocentes, mais puros formos, melhor. Porque mais nós parecemos com Jesus. Porque na época de Jesus, se algum homem conversava com uma mulher, era porque ele queria ter relações com ela, porque queria usar ela.
Mas quando nós vemos Jesus e a mulher no poço, nós não vemos impureza naquele Jesus. Nós não vemos uma conversa sem segundas intenções. Nós vemos um Jesus que ele queria tratar aquela mulher. Mas eu não quero que ninguém se arrisque, ou que ninguém dentro de uma limitação espiritual, e convenhamos, eu tenho muitas limitações espirituais, eu deveria parar de conversar com algumas mulheres, porque elas me instigam. Não é culpa delas, a culpa é minha, mas eu, como sou fraco, eu me abstenho. Você é forte? Você é realmente forte? Converse. Não é, o pecado não está aí, o pecado está aqui dentro. E eu conheço as minhas fraquezas, e eu conheço as minhas debilidades. Todavia, não basta a sutileza, ainda existe o risco explícito, porque convenhamos, eu posso acessar sites de pornografia, eu posso literalmente procurar qualquer depravação pela internet que eu vou achar. E eu posso usar palavras a esmo. Eu olho, por exemplo, janela. Provavelmente, se você procurar alguma coisa depravada com janela, vai ter. Interruptor, tenha certeza, tem. Porque o ser humano é criativo em criar depravações. E você pode encontrar coisas que você vai sentir muito prazer, mas que, no final das contas... Próximo, por favor. Deus está vendo. Existe um versículo que eu gosto muito, eu conheci ele no Enoque, em que ele diz, Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz acordo com os meus olhos de não cobiçar, de não olhar com cobiça para as moças. É a visão, provavelmente, de um dos homens mais espirituais do seu tempo, em que ele se coloca de uma forma em que ele combina consigo mesmo. Olha, meus olhos, eu não vou ficar olhando com cobiça. Eu não vou ficar olhando, eu não vou ficar cobiçando a mulher que não é minha. E convenhamos, quando eu estou solteiro, nenhuma mulher é minha, então eu não devo olhar com cobiça para nenhuma mulher. Irmãos, eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que eu sou perfeito nisso. Eu não estou querendo dizer que eu venci essa batalha, meus irmãos. Mas não é porque nós achamos dificuldade que nós não devemos falar sobre isso. Nós devemos nos incentivar e cortar na carne. Porque no final das contas, Deus está nos vendo. E nós usamos essa frase no lado negativo, sim. Porque Deus está nos vendo na parte negativa. Mas quando nós resistimos, Ele também está nos vendo. E quantas vezes na sua vida, o diabo pode ter ido, Deus pode ter falado para o diabo, olha, tá vendo aquele ali? Ele é meu servo. Assim como na história de Jó. E às vezes, muito provavelmente, aconteça isso, o diabo fala, mas olha ele, tá tudo bem com a vida dele, ele vai pra igreja, a família dele tá bem. E às vezes, eu tenho certeza que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Deus também, ele fala, tudo bem, então faça o que você quiser com ele, só não mexe, só não tira a vida dele. E às vezes nós passamos por umas marés de problemas, nós passamos por uma enxurrada de crises, e a gente fala, meu Deus, vai acabar o mundo. Mas no final das contas, isso não é a ira de Deus, mas é o orgulho de Deus para falar, olha, aquele servo, aquele filho, ele pode resistir, e ele vai resistir. Irmãos, o celular, ele pode ser uma baita bênção. Eu vejo gente que realmente transforma isso num dispositivo de glórias a Deus. E glória a Deus por essas pessoas. E glória a Deus para nós que fazemos isso. Mas ele também pode ser uma fonte que às vezes jorra água doce, às vezes joga água salobra.
e ele é uma diabetes. É uma doença absurdamente silenciosa, que você só percebe quando você faz um corte. Ops! Não para de jorrar o sangue. Ops! Eu perdi minha perna. Ops! Eu estou cego. Cuidado, porque eu não sou juiz, porque eu não estou aqui para acusar ninguém, porque eu não estou aqui para falar você está errado, você está errado, você está errado. Eu estou aqui para aconselhar e a tentar mudar minha própria vida. Se eu tenho protagonismo algum, é na minha própria vida e eu preciso mudar isso. Eu preciso começar a contingenciar, eu preciso começar a me controlar, porque uma hora vai ter um rasgo tão grande que você fala, eu vou perder a perna, vou perder o braço, eu vou perder minha vida. E espiritualmente isso é muito pior. Então, de aspecto pessoal, eu selecionei 2 pontos que eu acho muito relevantes e que o celular ele traz esses riscos. Que é o aspecto da vaidade e da fidelidade. Todavia, o celular acaba afetando também as nossas relações como igreja, como irmãos. E essa é um ponto também muito importante, que às vezes a gente não dá o devido foco. Existe uma expressão que eu gosto bastante e que eu uso muito, que fala que existe algo para bem ou para mal. Para bem ou para mal vai acontecer alguma coisa. Eu não sei se vocês usam muito essa expressão, para bem ou para mal. No caso desse recurso que nós temos de smartphones, eles são para bem e para mal, porque nos colocam muitos riscos e nos colocam muitas potencialidades. Para a igreja também. Nós precisamos tomar cuidado, em especial, com a virtualização das relações da igreja. Existe um ponto muito positivo. Os irmãos, provavelmente nós recuperamos uma comunicabilidade, uma fraternidade que não existia desde o primeiro século. Se no primeiro século eles se reuniam, se eles tinham contato quase diário, por muitos milênios nós vivemos com a igreja sendo um local em que as pessoas iam 1 ou 2 vezes, ficavam 1 ou 2 horas. Hoje em dia a gente tem como ter relações 24 horas, inclusive. Tem pessoas que eu mantenho uma relação super próxima e que estão super longe. E são graças a Deus por isso. Então é muito legal essa virtualização das relações. Elas nos trazem uma potencialidade de relacionamento. E precisamos ter relacionamento com as pessoas da igreja. Que às vezes, convenhamos, nós vemos uma congregação, eu moro em São Paulo, meu pai mora em Praia Grande, a Silvana mora aqui no Jockey. Eu não sei onde você mora. São Vicente. Temos gente lá do Quarentenário, que é quase não São Vicente, é bem longe. Não falei isso para elas podem se sentir ofendidas, mas é muito longe. Então, temos gente de Santos. Como é legal, porque a gente tem como não só manter relação aqui no prédio. O problema é que, especialmente agora, aparece um elemento que eu fico muito preocupado. Porque se biblicamente, sim, quando 1 ou 2 pessoas se reunirem, ali estará o Senhor, eu não vejo nenhuma fundamentação bíblica para existir culto online. Se a presença física não fosse importante, se o importante é a palavra, então bastava as cartas de Paulo. Porque era a mesma coisa. E convenhamos, nunca uma mensagem minha vai ser boa o suficiente para se comparar a mais simples das cartas de Paulo. Presença é importante. O convívio é muito importante e não sou eu falando, não é um argumento, eu não estou usando de argumentos lógicos para isso. A gente vê que a Bíblia usa essa fundamentação. Como é que eu vou participar da ceia? Como é que eu vou partilhar o pão com meu pai?
para felicitar. Tudo bem, não é uma crítica às pessoas que fazem um culto no lar. Mas como é que eu vou compartilhar o pão? Se tem 2 ou 3 pessoas, dá para eu compartilhar pão. Dá para eu compartilhar comida. Mas se sou só eu, não tem como eu compartilhar. Adoração. Oferta. Como eu vou fazer essas coisas sozinho? Colocar um vídeo ou colocar uma transmissão online, ainda que seja em tempo real, não te coloca ao lado das pessoas. Você não está partilhando o mesmo pão com elas. E cuidado, existe uma coisa que se chama interpretação. Você pode interpretar, tudo bem. O Ailton acha isso, eu acho diferente. Meus irmãos, não é questão de achismo. O que a palavra nos fala não é negociável. O que a palavra não fala, nós temos liberdade. Por favor. E para falar, não, é o Ailton falando, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não é uma crítica ao culto nos lares, por favor. É uma crítica clara, porque eu não vejo fundamento bíblico para culto online, em que eu fico no meu celular e eu finjo estar participando de um culto. Não, isso não existe, meus irmãos. E isso é muito perigoso espiritualmente. Uma curtida vale um amém? Um compartilhamento é um aleluia? Eu realmente não sei, porque a Bíblia não nos fala. Próximo, por favor. E o que nos leva... Se antes nós falamos do aspecto pessoal, isso influencia também na a nossa vida. Hoje em dia é muito mais fácil eu conhecer os pensamentos da Joelma do que eu teria 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu precisaria que a Joelma me falasse da vida dela. E assim, a Joelma, como qualquer pessoa, eu vou usar o seu exemplo, mas pode ser um exemplo da Ailton. A gente sempre mostra o nosso melhor lado. Se eu for conversar com uma pessoa, especialmente na igreja, eu não vou ficar falando, olha, eu tenho vício disso, eu tenho esse problema tal, eu tenho essa dependência tal, eu peco assim. Mas nós temos o costume de, nas redes sociais, mostrar quem nós somos, mostrar nossas opiniões. Eu sei que tem uma irmã que trabalha com organização, ela trabalha com organização, o pessoal trabalha com imobiliária. Meu pai não publica nada. Tem pessoas que eu conheço, porque eu vejo pela internet. Eu nunca tive um papo com você sobre isso, você nunca me falou isso. Mas eu sei. Isso não é ruim. Mas o problema é quando as nossas relações começam um a ofender o outro. A gente passou por esse período, infelizmente, na época de eleição. E teve pessoas que literalmente a gente se degladiava. Tinha pessoa que era muito de um lado, era muito do outro. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado para nós não criarmos conflitos. Novamente, o que deve transparecer, o que deve brilhar, e 1 Pedro, o versículo que nós vimos, ele serve perfeitamente online. Que não seja a sua beleza, o modo como você pensa, mas que seja as suas boas obras, mas que seja a sua espiritualidade. Não é ser crente chato. Eu não estou pedindo para você ser um crente chato e ficar compartilhando esse versículo todo dia. E nem estou chamando de crente chato as pessoas que fazem isso, por favor, não vejam como uma crítica. Mas o que eu quero dizer, você não precisa ser o cara bitolado. Mas quando você vê uma chama, você não tenta colocar mais gasolina nela. Você coloca água. É isso. Que você seja conhecido como moderado.
Não porque você tem uma posição política moderada, mas porque você quer a moderação. Não é à toa que grupos de discussão, grupo de online, aquelas de discussão, tem moderadores. São pessoas que você vê, tá saindo das regras, tá começando a ficar muito... Opa, vamos lá, criança, vamos sentar, vamos ter uma conversa. Ele tem o poder de administrar. Nós devemos ser moderados, meus irmãos. Daí surgem alguns pontos. Discussão em grupos, indiretas. E nós precisamos tomar cuidado com ambas as coisas. Todo mundo sabe quando é indireta. Esse é o problema. Indiretas são recursos dos covardes. Porque não adianta nada você criticar sem criticar. Não adianta nada você ficar falando mal sem falar mal da pessoa. E é capaz, e isso eu não sei se acontece mais. Mas eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Você falar, isso foi pra mim? Não, não foi pra você. Lembre-se, a gente falou alguns slides pra trás. Deus está vendo. E nesse ponto, eu sei que a mensagem está enorme e eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Nós precisamos ser uníssonos. Precisamos manter a moderação. Próximo slide, por favor. Porque no final das contas, quando nós temos irmãos reunidos em grupo de WhatsApp, em grupo de Telegram, em grupos da igreja no Brasil, no final das contas a gente está unido. E isso acaba se tornando uma extensão da igreja. Hoje em dia a gente literalmente pode ter uma igreja no Brasil por causa de grupos. E quando surgem conflitos, irmãos, surge desorganização. E isso, apesar de Corinto não ter ter passado por um WhatsApp, Corinto tinha problemas de muita gente falando muita língua diferente e falando coisas bem diferentes, inclusive em relação à palavra do Senhor. Não é à toa que Paulo ele diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 23. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Precisamos tomar cuidado porque se alguém está em algum grupo nosso, ele vai achar que nós somos loucos, porque todo mundo fala uma coisa, fala outra e começa uma briga, uma discussão. Cuidado, meus irmãos! Porque, apesar de ser online, a gente está aparecendo, às vezes, a igreja de Corinto. E a última igreja que eu quero aparecer é a de Corinto. Leia o livro de Coríntios e você vai saber o porquê. Não queira ser uma igreja como a de Coríntios. Nós precisamos tomar cuidado para que a discussão não se torne rixa, não se torne partidarismo. Veja a igreja física. Eu estou com muito medo de falar isso, mas eu vou falar. Veja a igreja física. Nós não temos discussões e guerras mundiais. Quando nós temos conflitos, a gente se reúne. Eu espero que a gente não resolva nossos conflitos com fofoca. Eu não resolvo com fofoca. Isso eu posso falar de todo o coração. Quando eu tenho algum problema, eu falo com a pessoa. A igreja precisa ser assim. Nós não temos guerra civil entre nós. Mas às vezes, em grupo, nós temos guerra civil. Como pode isso? Sendo que é a mesma igreja. Meus irmãos, a extensão continua. Próximo versículo.
a continuação desse texto. Esse texto é longo, a gente não tem tempo, eu tenho literalmente 4 minutos para falar. E eu não vou conseguir falar em 4 minutos. Mas a instrução de Paulo para essa igreja desorganizada. Os cultos dela eram desorganizados. Eles falavam em línguas diferentes, eles estavam falando e ninguém estava entendendo nada, literalmente. Qual é a instrução de Paulo no final de tudo? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Essa é a instrução de Paulo. Essa instrução também vale para nós fisicamente, virtualmente também. Uma coisa eu aprendi, meus irmãos, a gente não vai vencer discussão com argumentos em mensagens. A gente vence através de... Vamos ter um papo, faça uma ligação para a pessoa. Converse com o seu irmão. Você tem alguma coisa contra ele? Tudo bom, a gente pode se reunir pessoalmente? Não pode, estamos em quarentena. Vamos fazer uma chamada de vídeo? Vamos conversar por telefone? Mas discussões não levam a nada, meus irmãos. Você acha que as discussões do Facebook fizeram uma pessoa se converter de petista para bolsonarista? Eu também acho que não. O que nós sabemos é que, quando reunidos, online ou não, nós temos prescrições bíblicas de como deve ser feito. Nós temos prescrições bíblicas que falam que é certo. Nós sabemos quem é que deve ensinar. E nós sabemos quem deve se sujeitar. Não sabemos. E não sou eu falando. É a Bíblia, e você sabe disso. Existem pontos bons e pontos ruins. Quem se sujeita tem o ponto bom de que não vai cair responsabilidade sobre as suas costas. Quem tem responsabilidade, se não faz, está pecando. Quem tem responsabilidade e faz errado, vai receber a ira de Deus. Os mestres, como vocês muito bem sabem, que está escrito na palavra do Senhor, para os mestres a cobrança é ainda maior. Portanto, se nós erramos, meus irmãos, a sua ira é fichinha perto da de Deus. Devemos manter a unicidade, meus irmãos. Você tem algum problema? Corinto é uma aula e tanto sobre conflitos na igreja. A gente critica a igreja de Corinto, mas como foi bom que nós tivéssemos esse exemplo. Porque a igreja lá estava horrível. Graças a Deus a gente não está horrível. Mas se acontece alguma crise, é legal a gente voltar para Corinto e olhar. Meus irmãos, não podemos deixar a unidade. E não é porque nós estamos aqui e tem irmãos em todos os cantos, em grupos nos lares, em grupos em São Paulo, em grupos na Noruega, é que nós não somos únicos. Nós pregamos a mesma palavra, nós falamos e nós amamos essas pessoas mesmo sem conhecê-las. Próximo slide. E super atrasado, já falei bastante, desculpe. É que o tema ele é importante. Pessoal, existem 2 aspectos de cada lado. Pessoal, cuidado com a sua vaidade e cuidado com a pureza do seu coração. Num aspecto como igreja, cuidado para não sermos litigantes. Eu tentei achar uma palavra mais simples. Para não sermos... Para a gente não colocar gasolina no fogo. Eu acho que é o melhor conceito de litigante. Para a gente não ser... Para não ajudar a fazer o circo pegar fogo. Mas justamente ser o bombeiro. Ser, às vezes, o beija-flor que vai com uma gotinha d'água no incêndio da floresta. Ele fez pouco, mas fez a sua parte. Cuidado. Deus ele está olhando o seu histórico de acesso no celular. Deus está olhando as suas conversas. Deus está olhando as mídias que você
reproduz. E muitas vezes, meus irmãos, eu sei que Deus tem vergonha de mim por causa disso. Onde está o seu coração? Está no celular. Uma boa forma de você se analisar como cristão é ver o que você tem feito com o seu celular. Não deixe que seu celular te leve para o inferno, meu irmão. No final das contas, como sempre, eu sempre termino as minhas mensagens assim, eu espero nunca mudar. O céu é o motivo pelo qual deixamos a palavra do Senhor cortar a nossa carne. Não é fácil, não é simples, não é gostoso. Por que nós devemos mudar? Porque o Ailton está falando lá na frente? Provavelmente não. Você talvez não veja relevância mesmo, porque eu não tenho relevância nenhuma na sua vida. Mas a palavra do Senhor deve ter relevância na sua vida. A palavra do Senhor deve te cortar. Porque o céu é o motivo de estarmos reunidos. O céu vai valer totalmente a pena. E é por isso que nós estamos reunidos. Não é porque nós vamos receber grandes fortunas, não é porque nós vamos ficar bem na fita. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui porque nós sabemos que nós temos um prêmio muito maior no porvir. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai amado, Senhor, me dê controle sobre os meus atos, me dê sabedoria para que eu possa me controlar. Para que eu possa saber utilizar os recursos que o Senhor me deu, especificamente o celular, de forma que ele sirva a ser uma bênção para a minha vida e para as pessoas. Que eu não envergonhe o Senhor só porque eu tenho um dispositivo pessoal que não tem controle de outras pessoas, senão o Senhor mesmo. Que eu seja um orgulho para o Senhor. Me dá força, me dá sabedoria, me dá intrepidez, para que eu possa fazer a diferença. Senhor, tira do meu coração e tira da minha mente, tira dos meus desejos a vaidade, a infidelidade. Senhor, tira do nosso meio as discussões, as brigas, mas que nós possamos resolver as coisas de acordo com a palavra do Senhor, com prudência, com serenidade, com tranquilidade. Que possamos realmente resolver as coisas e sair mais forte, Senhor. É isso que eu te peço. Em nome de seu Filho Jesus. Amém.